Olá pessoal, sou o Miquel Sousa e hoje venho fazer um vídeo de uma coisa diferente. Não vou fazer nenhuma review de um jogo, mas vou fazer a análise de um livro. Um livro que para mim é essencial para quem queira perceber mais o que é este mundo dos jogos de tabuleiro modernos. Porque neste livro, de Stuart Woods, um investigador australiano, que fez esta obra para o seu trabalho de tese de doutoramento sobre jogos de tabuleiro. E ele dedicou-se ao tema dos jogos de tabuleiro modernos, ao que ele chama os Eurogames, porque a origem será essa, e ele dedicou o seu trabalho aos Eurogames e aos jogos também de hobby. E o que é que ele quer dizer com isto do hobby? São aquelas pessoas que se dedicam a estes tipos de jogos de um modo mais profundo. Como eu, que faço aqui vídeos, mas muitos outros que fazem muitas outras coisas com jogos de tabuleiro, que têm os seus encontros regulares, que fazem coleção, que discutem jogos, todo esse tipo de coisas. Isso são considerados então os jogos de hobby, ou os jogadores de hobby, porque há muitas pessoas a jogar este tipo de jogos, mas nem todas levam este hobby a esse nível de profundidade. Então eu vou-vos dizer aqui um pouco do que tem este livro. Este livro, que tem o título de Eurogames, The Design, Culture and Play of Modern European Board Games, fala muito mais do que jogos de tabuleiro modernos. Isto acaba por falar de todos os tipos de jogos de tabuleiro que datam desde o final do século XIX até à atualidade. Não estou a falar, por exemplo, de xadrez, nem de Go, nem desses jogos mais antigos, mas falo daquele tipo de jogos que nós conhecemos como os ditos clássicos, ou os ditos mais tradicionais dentro deste tipo de produção. Mas este livro, ao querer centrar-se nos jogos de tabuleiro modernos, do modelo europeu, acaba por ter que falar de todos os outros tipos de jogos. Portanto, nós ao ler esta obra vamos perceber como é que este tipo de jogos, como é que este tipo de design foi evoluindo. Isso é muito importante. Portanto, fala aqui também muito de jogos americanos, daqueles que são conhecidos por os Ameritrash até. Fala de como é que isto foi surgindo, da importância da internet, como é que isso contribuiu para determinada comunidade, a importância e o desenvolvimento do mercado alemão, que é a grande origem deste tipo de design, e fala depois de todo o resto dos desenvolvimentos que surgiram depois, faz uma análise sociológica dos grupos de pessoas que jogam este tipo de jogos, procura também perceber o que é que cativa as pessoas, o que é mais importante para estes jogadores, tanto para aqueles que jogam isto de um modo mais casual, mas também para aqueles que jogam de um modo mais profundo. Depois tenta perceber também o nível do comportamento destas pessoas com os jogos. Por exemplo, a necessidade de evangelizar e explicar jogos, qual é que é o comportamento dos jogadores dentro dos próprios jogos, por exemplo, se existe o efeito alpha player, o efeito do jogador que deixa os outros ganhar só para se ambientarem, o jogador que tem por hábito manipular os outros no jogo ou não, fala de todas estas coisas. Portanto, o jogo é muito interessante. Eu vou falar aqui de algumas coisas que estão no índice, para terem uma noção do que é explorado neste livro. Por exemplo, o autor dedica aqui um primeiro capítulo à introdução dos jogos de hobby, como ele chama, a origem anglo-americana deste tipo de jogos e a origem alemã deste tipo de jogos. Depois dedica-se mais para a parte final, depois de ter explorado uma parte muito significativa ao modelo dito europeu de jogos, acaba por se centrar na parte dos prazeres do jogo. Ou seja, onde é que as pessoas vão buscar o prazer de jogar este tipo de coisas e quais os objetivos e os resultados sociais deste tipo de jogos. Porque, acima de tudo, ao lermos esta obra, concluímos que estes jogos são eminentemente sociais, apesar de tudo o resto e de poderem ser usados e terem outro tipo de vantagens e possibilidades e de despertarem interesses em muito tipo de pessoas e de terem profundidade estratégica, lógica ou dedutiva, pedagógica, o que é que seja, mas acima de tudo são jogos que potenciam a dimensão social e é por isso que eles têm um poder tão importante. E depois fala também do próprio ato de jogar, portanto é uma obra que também que é de um autor que se aproxima da antropologia e da sociologia, mas que também acaba por falar de comunicação e dos próprios estudos dos jogos, dos game studies, como hoje os conhecemos. Portanto, eu acho que é uma obra essencial de Stuart Woods. Está em inglês, vão ter que ler em inglês, como é óbvio. Infelizmente não existe tradução e nem sei se existiria mercado em Portugal para isto, mas é um livro que não é muito caro e que podem encontrar nas grandes distribuidoras internacionais online e facilmente podem fazer chegar este livro a Portugal. E ele tem também depois muitas referências e acho que é um livro interessantíssimo para ter, essencial para quem queira saber um pouco mais e poder fundamentar as suas opiniões nisto que é um hobby que apaixona tantos de nós. Adeus.